Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live nessa noite, nesse domingo quente, um domingo talvez aí onde você pôde ter momentos preciosos com a sua família, talvez um momento de descanso, talvez um momento aí de renovo. Espero que você tenha tido um dia nas bênçãos e na graça do nosso Deus. Mas agora a gente vai continuar a celebrar o nosso Deus, aquele que vive, aquele que é o Deus eterno, como daqui a pouco nós vamos cantar. E como é bom tê-lo conosco, e eu espero que seja o momento onde a palavra de Deus, os louvores, onde tudo aquilo que iremos fazer possam de fato impactar a sua vida, mas também que possa ser um momento onde você possa adorar, louvar ao Senhor, onde você possa ter esse momento com o seu Mestre, com o seu Salvador. Eu convido você nesse momento a acompanhar comigo a leitura do nosso catecismo nessa noite. Nós vamos refletir ou continuar a refletir nesse catecismo e hoje nós vamos para a pergunta de número 39. A pergunta de número 39 diz o seguinte do nosso catecismo, continuando a pensar sobre a oração. Com que atitude devemos orar? Filipenses, capítulo 4, versículo 6, é o texto base nosso dessa noite. Com que atitude devemos orar? Como nós temos ouvido e considerado, o nosso coração, ele é muito tendencioso a muitas coisas. E nós sabemos que, infelizmente, muitas delas envolvem o quê? A pecaminosidade. Às vezes, as nossas orações, elas são tanto quanto egocêntricas. Às vezes, até mesmo o tom das nossas orações podem trazer à tona a nossa consideração. Poxa, como eu oro bem, que palavras bonitas eu falo diante do Senhor. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Como nós nos achegamos diante do nosso Deus? Qual é a nossa mentalidade? O que é aquilo que está no nosso coração? E olha só o que o texto diz para nós nessa noite de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. O apóstolo Paulo aqui, ele fala de várias áreas do nosso comportamento nesse capítulo 4. Até nos versículos anteriores ele vai falar da alegria. Alegrem-se no Senhor. Outra vez lhes digo, alegrem-se no Senhor. Mas agora ele vai falar sobre a oração, onde nós precisamos colocar diante de Deus os nossos anseios, as nossas petições, e ele vai falar então como devemos fazer isso, que está alinhado com a nossa pergunta. E aqui, o que o apóstolo Paulo propõe e fala é totalmente alinhado com as expectativas que Deus espera de mim, espera de você quando nós nos achegamos, quando nós vamos em direção a Ele, até mesmo como Jesus fez isso. No domingo passado pensamos nisso, como Jesus se achegou ao Pai, quando estava no jardim, até mesmo falando da sua vontade, da vontade de Deus, e se achegou com muita humildade. Mas então, pensando nisso, nesse texto, olha só a nossa resposta então, dessa noite, dessa pergunta de número 39 do nosso catecismo. Com que atitude devemos orar? E a resposta aqui, alinhado com o texto, é a seguinte: com amor, perseverança e gratidão, em humilde submissão à vontade de Deus, como vimos no domingo passado, sabendo que, por amor a Cristo, Ele sempre ouve nossas orações. Por amor a Cristo, por intermédio de Cristo, Deus, o Pai, sempre ouve as nossas orações. Por isso nós precisamos nos achegar diante de Deus com a atitude certa, com o coração certo, no lugar
certo para a glória de Deus. Então, que nós tenhamos isso em mente, que nós tenhamos isso no nosso coração, as atitudes certas e corretas para nos achegarmos diante de Deus. Amém? Espero que a sua semana seja marcada por oração, que a sua semana seja marcada por atitudes corretas ao se apresentar diante do Pai. Talvez no seu momento de devocional, talvez na oração antes de trabalhar, talvez no momento de gratidão a Deus, talvez pelo seu alimento, talvez no culto doméstico, na sua casa, que você tenha a mentalidade correta para a glória do nosso Deus. Eu gostaria de deixar um recado antes de nós orarmos. As nossas inscrições continuam abertas e nós estamos então com as nossas últimas vagas para o nosso culto do próximo domingo. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, você pode acessar o nosso site covisconde.org. Lá você vai clicar então no ícone inscrição e ali você vai poder fazer então a sua inscrição para você participar do culto do próximo domingo. E no nosso vídeo, tanto do Facebook como do Instagram, que eu fiz durante essa semana, você vai poder ter maiores detalhes daquilo que iremos fazer então no próximo domingo e como se preparar também. A nossa equipe está se preparando. Hoje, pela graça de Deus, já temos algumas pessoas a mais aqui no período de louvor. Então, gradativamente, nós estamos voltando e nós contamos com as suas orações. E lembrando que no próximo domingo nós vamos ter a ceia do Senhor. Então, mesmo que você não venha, que você possa preparar os seus elementos aí na sua casa, tá certo? Prepara o seu pão, prepara o seu vinho ou o seu suco de uva, para que juntos nós possamos celebrar a ceia do Senhor no próximo domingo, tá bom? E você que vai vir para o culto, pode ficar despreocupado, que todos os elementos estão sendo preparados da melhor maneira possível para ter você aqui junto conosco, celebrando ao Senhor nesse momento, tá certo? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, que nos fala sobre a oração. Obrigado porque o Senhor de fato nos ensina a importância de como nos proceder diante desse meio tão importante que é orar, que é conversar com o Senhor. Que nós, como filhos do Senhor, possamos ter em mente essa postura correta, de como nos achegar diante do Senhor, de como termos o nosso coração sincero, com gratidão, com amor, com o respeito necessário pela pessoa do Senhor. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem ouvido as nossas orações também, e por isso, no próximo domingo vamos estar juntos novamente aqui agora, no nosso culto presencial. Obrigado por isso. Obrigado porque isso é a resposta das orações. Depois de tanto tempo, sem nos encontrarmos, estaremos juntos novamente, gradativamente voltando. Obrigado por isso. Que seja um momento precioso esse retorno. Cuida de cada um que estará aqui. Cuida de todos, ó Pai, que estarão presentes aqui para a glória do Teu precioso nome. Cuida, Deus, desse momento agora também, onde nós iremos louvar ao Senhor e ouvir da Tua palavra. Que seja um momento especial também. Usa a vida de todos aqueles que estarão participando, seja na mídia, seja no louvor, seja em qualquer área, ó Pai. Que a Tua boa mão esteja com cada um deles. Oramos e pedimos isso, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Você que nos visita, está assistindo pela primeira vez essa live desse culto. Você, irmão, que também todo domingo tem participado, tem estado conosco, seja muito bem-vindo. E como nós estávamos ensaiando hoje e recordamos, já fazem 6 meses, meio ano, o tempo passou. Foi um início de dúvidas, medos, anseios,
e nós não sabíamos que dia iríamos ter esse culto de retomada. E com a graça de Deus nós já temos uma data, que será no próximo domingo. E que bom, será gradativamente nós estarmos aqui louvando o nome do nosso Deus, e será maravilhoso ainda. E podermos pensarmos quando Jesus Cristo, nosso Salvador, virá buscar a tua igreja, e não será mais assim dentro de um templo, será diante da presença dele, e não será somente um dia, um mês, 6 meses, será para todo sempre cultuarmos nosso Salvador. Então seja bem-vindo, desfrute desse momento, ore a Deus, cante conosco, participe conosco. Vamos cantar. Tu és santo, o poderoso, tu és digno de adoração. Para sempre te amarei. Eu canto e louvo ao Rei digno. Eu amo e adoro diante dele. Eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei digno. Eu amo e adoro diante dele. Eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei, te amarei. Eu canto e louvo ao Rei digno. Eu amo e adoro diante dele. Eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei digno. Eu amo e adoro diante dele. Eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele
Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Tuas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Tuas asas. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Tuas asas. Senhor Deus, obrigado por essa esperança que nós temos em Ti. Obrigado por ter morrido por nós, miseráveis pecadores, naquela rude cruz. E como nós acabamos de cantar, conforta-nos, Senhor. Peço que o Senhor esteja confortando os lares das famílias enlutadas. Lembramos a nossa querida irmã Célia, irmã Sula, que foi promovida ao lar de Jesus nessa semana. Conforta, Senhor, aquele lar, os familiares, esteja dando o conforto necessário nesse momento. Peço, Senhor, que o Senhor esteja visitando os lares dos meus queridos irmãos nesse momento, dando a eles força, ânimo, coragem para seguir o Teu caminho, Senhor, para testemunhar de Ti as pessoas que não conhecem a Ti como verdadeiro Salvador. Obrigado, Senhor, porque nesse período de 6 meses nós testemunhando irmãos que tiveram o vírus Covid-19, mas o Senhor cuidou de cada um. O Senhor esteve nos momentos difíceis com nossos queridos irmãos.
e para nossa alegria, nenhum irmão ficou muito ruim ou debilitado. Damos glórias a Ti, e mesmo assim nós pedimos que o Senhor esteja nos cuidando de cada irmão, cada família, dando o suprimento necessário àqueles que perderam empregos, aqueles que por algum motivo perdeu o emprego nesse período. Senhor, esteja suprindo, esteja dando a eles tudo que necessitam, Senhor. Nós Te louvamos, e agora nós iremos cantar um cântico que fala que nós devemos louvar a Ti em momentos de dificuldades, e de fato possamos estar com nossos corações abertos, nossas mentes voltadas a Ti, e realmente louvar o Teu santo e bendito nome, e projetarmos, Senhor, que um dia nós estaremos longe de toda doença, de toda dificuldade, estaremos livres do pecado, porque teremos um corpo transformado por meio da graça de Jesus Cristo. Iremos morar contigo para todo sempre e louvar Teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor. Iremos cantar esse cântico para a honra e glória de Ti. Adoremos no Seu santo monte, nosso amado Pai, Seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, louvemos ao Senhor. O Seu santo monte, nosso amado Pai, Seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois Seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois Seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois Seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois Seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa
para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei.
Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo. Foi reconhecido em figura humana, se humilhando e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Bem, boa noite a todos, boa noite, irmãos, irmãs, amigos que nos ouvem e nos assistem. Sejam de fato todos bem-vindos a este momento. E de fato este momento é muito importante, muito significativo para nós. A gente vai ter o privilégio e a oportunidade de abrir a palavra de Deus, de meditar nela, de pensar nos ensinos da palavra de Deus. E é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus, porque a partir da palavra de Deus nós conhecemos melhor a Deus, conhecemos melhor a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto mais o conhecemos, mais satisfeitos nele nós estamos. Nós estamos a estudar já há um bom tempo no Evangelho de Marcos, a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o servo perfeito. E nós estamos chegando agora no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e nós vamos ler dos versículos 43 até o versículo 52, onde o Senhor Jesus é traído por Judas Iscariotes e também é preso pelos seus inimigos. Nós temos estudado no domingo passado com o nosso irmão Asaf, quando o Senhor Jesus esteve lá no Getsemane, e aprendemos naquele dia que Getsemane significa máquina de moer, uma máquina de prensar, uma máquina de triturar. E quando nós olhamos para a agonia, para a angústia, para a dor e para o sofrimento e a extrema tristeza do Senhor Jesus Cristo ali no Getsemane, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Nós vemos que de fato ele foi moído por causa do pecado dos homens, do pecado da humanidade. E aqui em Marcos capítulo 14, os versículos 43 a 52, nós vemos os últimos momentos do Senhor Jesus antes da sua morte, e provavelmente são estes os momentos mais sublimes. Mesmo na perseguição e no sofrimento e na prisão, o Senhor Jesus, como veremos, está firmemente decidido a enfrentar, a entregar a sua vida pelos seus inimigos. Então vamos ler Marcos capítulo 14, os versículos 43 até o versículo 52, e a palavra de Deus nos diz: e logo falava ele ainda, isto é, quando Jesus falava com os seus discípulos ali no Getsemane: levantai-vos, vamos, no versículo 42, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda, versículo 43, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhes deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes, contudo é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram.
Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Deus abençoe para nós a leitura da sua palavra, e que a graça do Senhor Jesus e a sua bênção sejam realmente com todos nós na meditação da sua palavra. Meus queridos, logo no início que nós podemos perceber claramente aqui é que Judas Iscariotes, naquele momento, ele quis fazer o mal para a pessoa do Senhor Jesus. Os religiosos, os principais sacerdotes, os escribas, também quiseram fazer o mal para o Senhor Jesus. As autoridades romanas que chegaram ali também quiseram fazer o mal para o Senhor Jesus. E o próprio Satanás quis fazer também o mal para o Senhor Jesus. Mas, meus amados, nós vamos perceber claramente pelo estudo da palavra de Deus nesta manhã que Deus, o nosso Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quis fazer isso para o nosso bem, para o bem dos homens, para o bem da humanidade. Então, o que nós percebemos aqui, meus amados, é que a maldade humana jamais pode impedir os planos de Deus. A maldade do coração do homem jamais pode frustrar, de fato, os planos de Deus. Judas, o traidor, não foi o primeiro a conspirar contra Jesus, mas ele foi o primeiro a entregar o Senhor Jesus. E essa expressão, Judas o entregou, marcada praticamente em todos os evangelhos, define a responsabilidade grave de Judas em questão nesta ocasião. Meus amados, nós também percebemos quem é que estava com Judas quando vieram para prender o Senhor Jesus. Estava ali toda a liderança religiosa, os membros do Sinédrio, que era um organismo que cuidava do aspecto religioso entre o povo de Israel. Nós vemos que ali o sumo sacerdote também destacou um grupo de soldados. As autoridades romanas enviaram uma escolta de soldados para prender o Senhor Jesus. Nós percebemos que os levitas, com a polícia do templo, também foram para lá para prender o Senhor Jesus. Meus amados, era de fato um bando numeroso, era uma turba de pessoas, era um número relativamente alto para prender o Senhor Jesus. A gente vem estudando já há um tempo o Evangelho de Marcos, e, meus amados, no Evangelho de Marcos nós percebemos todos os esquemas, todos os estratagemas, todas as astúcias que os religiosos daqueles dias, representados pelas seitas principais dos judeus, os fariseus e os saduceus, sempre queriam enredar o Senhor Jesus, armar uma cilada ao Senhor Jesus, enredá-lo em suas próprias palavras. Mas, como sempre, o Senhor Jesus sabiamente respondia, citando as Escrituras, e assim o Senhor Jesus os envergonhava diante de todo o povo. E aquelas ciladas se foram transformando, foram adquirindo, foram se transformando em uma conspiração, em um ódio mortal. E agora eles queriam, de fato, a morte do Senhor Jesus Cristo. E Judas, por um punhado de dinheiro, entregou o Senhor Jesus à morte. Mas, como temos visto também no Evangelho até agora, uma outra coisa muito importante, nós vemos a soberania de Deus. O Senhor Jesus nunca é pego de surpresa, Ele nunca é pego no contrapé. Nós não podemos antecipar nada em relação ao Senhor Jesus, porque Ele já via tudo isso. Ele viu realmente com antecedência todas essas coisas. O Senhor Jesus, algumas vezes, Ele falou para os seus discípulos: ainda não é chegada a minha hora. E agora o Senhor Jesus entendia, via claramente que a sua hora havia chegado. E poucas horas depois,
ele seria crucificado na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus vinha com os seus discípulos para Jerusalém para comemorar a Páscoa e também instituir a ceia, como ele fez, ele diz: nós estamos indo para Jerusalém, mas eu serei entregue na mão dos principais sacerdotes e dos escribas. Aliás, o Senhor Jesus, ele disse: mas o Filho do Homem será entregue na mão dos sacerdotes. E o Senhor Jesus, ele gostava de usar a expressão o Filho do Homem, porque revela o Deus encarnado, aquele que se fez homem para vir a este mundo e, em obediência a Deus, realizar o plano de redenção. Aqui no Getsêmani mesmo, no versículo 42, que nós já temos lido neste capítulo, ele diz: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Meus amados, tudo o que acontecia ali estava nos planos soberanos de Deus. Tudo o que acontecia neste momento estava no conselho de Deus, na soberania de Deus. Judas o entregou, mas ele estava no controle de tudo. Estava e está sempre no controle de todas as coisas. Nada e ninguém, absolutamente, pode se opor aos planos divinos. É interessante, meus queridos, que quando nós olhamos para o Velho Testamento, observando desde Gênesis, quando Deus já fala para Adão e Eva: eis que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E passando por todos os profetas, nós vamos verificando as profecias sendo realizadas com relação à sua perseguição, à sua traição e também à sua morte. E todas as profecias vão acontecendo, e as profecias, ainda que não se cumpriram, certamente se cumprirão pela palavra de Deus, mas estas vão se cumprindo. E aqui nós observamos que o traidor, Judas Iscariotes, ele sai do círculo mais íntimo do Senhor Jesus. Ele sai do meio de entre os discípulos. E 1000 anos antes, o livro dos Salmos, no capítulo 41 e no versículo 9, nós já vimos este fato sendo predito. Nós vemos: até o meu amigo íntimo, aquele em quem eu confiava, aquele que comia comigo no meu prato, levantou o seu calcanhar contra mim. O livro do profeta Zacarias, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, no capítulo 11, os versículos 12 e 13, profetiza que o Senhor Jesus seria entregue pelo preço de 30 moedas de prata. Era o valor referente ao preço de um escravo, 30 moedas de prata imundas. E isto revela como Jesus era de fato odiado pelas autoridades religiosas e odiado pelas autoridades do povo ali. Sabe, meus amigos e meus irmãos queridos, desculpem, eu acho que nós temos um alerta aqui. Vamos cuidar para não vendermos a pessoa do Senhor Jesus por um preço, às vezes, ainda menor. Mas como Eliseu, como podemos vender a pessoa do Senhor Jesus? Como podemos trair a pessoa do Senhor Jesus? Sabe, meus queridos, às vezes nós damos ouvido a uma zombaria, alguém escarnecendo do Senhor Jesus. Às vezes é um sorriso malicioso que alguém dá. Às vezes nós nos calamos diante da possibilidade de defendermos o nosso Senhor Jesus. E permita-lhes dizer, isso tem sido suficiente para uma traição. Meus amados, o Senhor Jesus, ele é precioso demais para todos nós. E, meus queridos, nós temos aqui esta transição do Getsêmani para a prisão, da agonia, do sofrimento, da dor, do suor sanguinolento para uma prisão realmente física. E a partir de então nós vemos que a paixão predita do Senhor Jesus realmente tem o seu início.
E no versículo 43 nós vemos a aproximação do traidor e daquele bando. Judas, ele faz um pacto com as autoridades religiosas, ou antes, Judas faz um pacto satânico, e ele dá a senha: aquele que eu beijar, o beijo é a senha. Atenção, crianças, para a sua lição, né? Observem lá, o Senhor Judas Iscariotes dá a senha, um beijo traidor. Ele diz mestre e o beijou. Meus irmãos, é sempre interessante nós observarmos os textos dos outros evangelhos correlatos aos textos que nós estamos observando agora. Sabe, quando nós olhamos para este incidente no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus acrescenta uma palavrazinha chave, importante para mim, ali nesta saudação. Ele diz que Judas Iscariotes aproximou-se de Jesus e disse: salve, mestre, e o beijou. E esta palavra salve, que Mateus inclui ali na fala de Judas, quer dizer alegra-te, mestre, regozija-te, mestre. Meus queridos, como se fosse possível. O Senhor Jesus estava extremamente triste porque ele antevia a ira de Deus caindo sobre ele por causa dos nossos pecados. Mais tarde, o Senhor Jesus é entregue para o Sinédrio, depois entregue para Pilatos, depois entregue para os soldados. E os soldados zombaram como Judas zombou, escarneceram do Senhor Jesus, fizeram uma coroa, confeccionaram uma coroa de espinhos, cravaram essa coroa de espinhos na sua cabeça e batiam nela com um caniço e dizia: salve, rei dos judeus, alegra-te, regozija-te. Como se fosse possível naquele momento o Senhor Jesus regozijar-se, alegrar-se. Mas sabe, em Mateus nós temos mais uma vez a palavra salve. O Senhor Jesus, depois da sua morte, as mulheres no domingo de manhã prepararam perfumes, aromas para embalsamar o corpo do Senhor Jesus. E elas foram até o sepulcro, não sabendo como removeriam a pedra. E quando chegam lá, a pedra está removida, e a notícia que elas ouvem: ele não está aqui, ele ressuscitou dentre os mortos. E de repente o Senhor Jesus se apresenta e diz: salve, alegrem-se, regozijem-se. E elas tinham de fato motivo para alegrar, para se regozijar, porque Cristo está dizendo: está consumado, está acabado, tudo está terminado, a obra da redenção está realizada, vocês podem de fato se alegrar. E nós também, nesta obra, podemos de fato nos alegrar. Mas o beijo aqui é um beijo da traição para a morte. Aquilo era uma saudação de intimidade. Sabe, meus queridos, o problema não está em Judas ser íntimo com Jesus. Judas esteve um bom período acompanhando o Senhor Jesus durante o seu ministério. A intimidade com o Senhor Jesus, quando ela é verdadeira, real, sincera, é uma intimidade muito boa. O beijo da intimidade com o Senhor Jesus não é o beijo para a morte, mas é o beijo para a vida. Meus queridos, quando nós olhamos para o Salmo 2, os primeiros versículos do Salmo 2, eles revelam a oposição que o Senhor Jesus sofreria. Mas quando chegamos no versículo 12, nós vemos as palavras ali: beijai o filho para que ele não se ire, beijai o filho para que não se irrite, beijai o filho para que vocês não pereçam pelo caminho. Nós somos peregrinos e estrangeiros e estamos neste caminho e temos que ter uma intimidade real, verdadeira com o nosso Senhor. E o versículo 12, no seu final, diz: bem-aventurado, felizes, de parabéns, estão todos aqueles que em Cristo se refugiam, que nele se refugiam. Meus amados, o problema de Judas está no seu coração, o problema de Judas está na sua motivação. A sua intimidade era com o dinheiro, ele era extremamente ganancioso.
A sua intimidade, neste caso aqui, era com as espadas, com as armas, com os paus, com as tochas, com as lanternas. Será que Judas, queridos, esperava que o Senhor Jesus, Judas e os seus seguidores ali, esperava que o Senhor Jesus estava armado como eles? Estava se preparando também para recusar a prisão? Ou para enfrentá-los, para não ser preso? E nós temos aqui duas realidades bem distintas, a do Senhor Jesus e a dos seus inimigos, e a de Judas Iscariotes. No versículo 44, ele diz: aquele que eu beijar é ele. A senha, o sinal, era um gesto normal, como disse, de saudação. A ironia aqui, meus queridos, é que o beijo, que seria um beijo de afeição, se torna de fato o beijo da traição. E neste momento o Senhor Jesus seria preso e tratado como um criminoso comum, como um homicida, como um assassino. Quando chegamos no versículo 45, Judas identifica Jesus como seu mestre, e o beijou. E Jesus, de fato, era visto como mestre por seus discípulos, visto como mestre pelo povo. Judas o reconhece como seu mestre, mas o entrega à morte, mas trai a pessoa do Senhor Jesus. E quando chegamos no versículo 46, nós vemos que os inimigos, aqueles que foram com Judas, agarraram a Jesus, prenderam a Jesus. E o sentido original aqui é que impuseram as mãos no Senhor Jesus e o manietaram, mas fizeram isso de uma forma violenta, fizeram isso com hostilidade. O Senhor Jesus foi hostilizado ali, e eles impuseram as mãos sobre aquele que muitas vezes no seu ministério impôs as suas mãos para curar as pessoas, para curar cegos, mudos, surdos, leprosos, paralíticos. Muitas vezes ele impôs as suas mãos para abençoar, para salvar as pessoas. Eles vieram com espadas e porretes para dominarem aquele que a Bíblia chama o príncipe da paz. Percebe, meus queridos, duas realidades bem diferentes. Espadas e porretes para dominarem o príncipe da paz. O profeta Isaías, 700 anos antes, já profetizava dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O Senhor Jesus, quando estava aqui neste mundo, ele já dizia: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é efêmera, a paz do mundo é passageira. A paz de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo é perene, é para sempre, é para toda a eternidade. O apóstolo Paulo já dizia: e a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Percebem duas realidades. No outro evangelho nós temos a expressão que eles chegam lá com tochas e lanternas. Chegam com tochas e lanternas para procurarem aquele que é a luz do mundo. A luz do mundo. O profeta Isaías já havia profetizado: o povo que andava em trevas viu grande luz. O povo que andava em trevas, sobre eles resplandeceu a maravilhosa luz. O profeta Malaquias já tinha profetizado: o sol da justiça levantou, trazendo salvação em suas asas. E o Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Meus queridos, percebem que nós temos aqui duas realidades.
dois valores, com pessoas distintas e cada um com a sua própria prioridade. A dos inimigos de Cristo, de prender e matar o Senhor Jesus Cristo, de continuar dentro deste reino do mundo. E a prioridade do Senhor Jesus era, como ele havia dito, é chegado o reino de Deus. Meus queridos, o reino deste mundo é baseado no dinheiro, é baseado na política. O reino deste mundo é baseado no poderio militar. Judas Iscariotes e os discípulos também do Senhor Jesus imaginavam no Senhor Jesus um rei militar, um reinado de Cristo que fosse libertador do jugo romano. Eles não compreenderam. Mas nós chegamos aqui nos versículos 46 até o versículo 49, nós vemos a resposta de Jesus a Judas e a resposta de Jesus aos seus seguidores. Um momento, por favor. E na resposta do Senhor Jesus, ele diz: saístes com espadas, com paus, para prender-me? Acaso sou eu um bandido? Acaso sou eu um rebelde? Acaso sou eu um guerrilheiro? Eu tenho provocado alguma rebelião? Estou provocando alguma guerra? Vocês acham que eu revidaria da mesma forma como vocês estão agindo? O Senhor Jesus está dizendo para eles: vocês em absoluto não compreendem que o reino de Deus não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o reino deste mundo. O reino deste mundo e os reinados deste mundo perpetuam o mal, perpetuam o caos, perpetuam o dinheiro, o poder, dão valor ao dinheiro, perpetuam a desgraça. Os reinos deste mundo corrompem e deixam ser corrompidos em todas as áreas, em todas as esferas de atividades. Nos reinos deste mundo não há nenhuma revolução que seja para o bem. Todos os reinados e todos os reinos políticos instituídos pelo homem na história da humanidade, eles têm se desmoronado diante da maldade do coração humano. Eles se desmoronam por causa do pecado do homem. Não há nenhuma coisa boa, aliás, há uma, não deixada pelo homem, há uma coisa boa deixada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E a coisa boa deixada pelo Senhor Jesus Cristo é quando ele expressa: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo no mundo tem que fazer a diferença. A igreja de Cristo no mundo não pertence ao reino deste mundo, mas deve influenciar, deve impactar o mundo de uma forma positiva, testemunhando do reinado de Deus e da presença de Deus em nosso meio. Eles não haviam compreendido que na pessoa do Senhor Jesus Cristo se realiza a única revolução para o bem, a única que leva para a salvação, a única que estabelece um reino de amor, de justiça, de paz para sempre, estabelecida como? Na morte e na ressurreição do Filho de Deus, que se encarnou para morrer de fato, levando sobre si o nosso pecado, morrer em nosso lugar. Nem mesmo o apóstolo Pedro, que talvez fosse o mais íntimo dos seus discípulos, não havia compreendido. Porque vejam, na hora da crise ele parte para a violência, ele toma uma espada e ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Um outro evangelho diz que este servo chamava-se Malco. Um outro alerta para nós, meus queridos, meus irmãos, não somos às vezes parecidos como Pedro, não podemos ser parecidos como Pedro. Às vezes não agimos nós como súditos
do reino deste mundo. Às vezes não partimos para a violência, se não física, mas uma violência moral, uma violência psíquica. E diante dessa violência de Pedro, meus amados, qual é a reação do Senhor Jesus? O que nós vemos aqui é que ele milagrosamente cura aquele homem. Ele tocou na orelha daquele homem e ele colocou em um milagre, fez uma orelha nova, provavelmente melhor do que ele tinha antes, porque tudo que o Senhor Jesus Cristo faz é perfeito. E quando o Senhor Jesus realiza esse milagre, ele está dizendo a Pedro: Pedro, meu reino não é deste mundo. Simão, meu reino não é deste mundo. E ele está dizendo a todos nós a mesma coisa: queridos, meu reino não é deste mundo. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 3, o próprio Senhor Jesus adverte um mestre da lei chamado Nicodemos, de como se pode participar do reino de Deus, e adverte também a todos nós. Nicodemos, sendo mestre da lei, percebeu que Jesus era enviado de Deus pelas obras que ele fazia. E Nicodemos chega falando isso para o Senhor Jesus, o que não deixava de ser, de alguma forma, um elogio. E qual foi a resposta de Cristo a Nicodemos? Totalmente inversa, não é? Num viés totalmente diferente do que Nicodemos disse. O Senhor Jesus, quando ouve isso, lhe diz a Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nova vida, novo coração. Isto é possível se passarmos por confissão de pecado, por arrependimento e por fé na obra que o Senhor Jesus Cristo consumou. Um pouquinho mais à frente, o Senhor Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E de novo ele adverte Nicodemos, e nos adverte também, substituindo somente o verbo por entrar. Ele diz: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Meus queridos, eu tenho elaborado, pensado nisso tudo para mostrar a nós que há uma grande diferença entre esses dois reinos: o reino do mundo e o reino de Deus, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que se faz necessária, meu amigo, minha amiga, é: a qual reino você pertence? De qual reino você é súdito? No versículo 49, nós temos a resposta de Jesus à prisão. E o Senhor Jesus, diante daquela turba, daquela bando enorme de pessoas, ele diz: por que tanta gente? Todos os dias eu os ensinava no templo. Eu estava com vocês no templo todos os dias ensinando-os. Não sou nenhum rebelde, não sou nenhum guerrilheiro. Eu sou um mestre, e ele era o mestre por excelência, e o mestre que ensinava todos os dias, e fazia isso de forma absolutamente pacífica, inofensiva. Ele era o Salvador e o maior benfeitor deste mundo. Quem ouvisse a mensagem do Senhor Jesus não tinha do que temer, porque ele ensinava a amar os seus inimigos. É isto que ele ensinava. E falando a respeito daqueles que têm confiado nele, a palavra de Deus nos diz: e tendo-os amado, amou-os até o fim. O Senhor Jesus era pacífico, inofensivo, salvador, estava todos os dias no templo. Mas o Senhor Jesus diz: mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Essas Escrituras às quais nós já nos referimos anteriormente, precisavam ser cumpridas. O seu sofrimento, a sua aflição, a traição, a deserção e também a sua morte. No versículo 21 de Marcos capítulo 14, nós lemos: mas o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Tudo estava determinado.
os acontecimentos tinham sido pré-ordenados conforme as Escrituras profetizavam. Então, neste momento, quando o Senhor Jesus diz isso, todos abandonaram e fugiram. Como nós já temos aprendido nos domingos anteriores, os discípulos haviam prometido fidelidade absoluta ao Senhor Jesus. A profecia de Jesus acerca da sua deserção, ele aqui é abandonado por todos. E, meus queridos, mais tarde, na cruz, ele tinha que ser abandonado pelo próprio Pai. E nós vemos no Salmo 22 o clamor, o brado de desamparo: Deus meu, por que me desamparaste? E este brado está registrado nos anais da eternidade, mas ele foi dado uma única vez, não se repetirá. Porque o Senhor Jesus realizou uma única vez a obra para sempre. E todos, nós vemos aqui, e todos fugiram. Nós ouvimos domingo passado pelo nosso irmão Asaf que quando o Senhor Jesus saiu do cenáculo e foi para o Getsêmani, 8 dos seus discípulos ficaram à porta do jardim e 3 entraram com ele para vigiarem juntamente com ele. Não somente os 8 fugiram, e nem 1 ou 2 dos 3, mas os 3 também fugiram. Todos os que estavam com Jesus fugiram, inclusive Pedro. Talvez aquele que mais se jactanciava, dizendo que não a abandonaria. Sabe, meus amados, quando Jesus instituiu a ceia no cenáculo, ele instituiu um novo pacto, uma nova aliança, um novo concerto. Todos os discípulos comeram do pão, todos beberam do cálice, todos alegaram que morreriam com ele, e todos fugiram. Todos fugiram. Sabe, meus queridos, ainda hoje, o caminho de Jesus continua sendo o caminho da cruz. Ainda hoje, o caminho de Jesus continua sendo o caminho da cruz. Nós que temos crido nele, vamos continuar neste caminho. Não podemos fazer como muitos têm feito, preferindo um caminho mais fácil, abandonando a pessoa do Senhor por preferir as glórias deste mundo. Vamos no caminho de Cristo, vamos no caminho da cruz, para gozarmos, para desfrutarmos das glórias celestiais. Sabe, meus amados, as consequências desta decisão são eternas. É salvação ou perdição, é vida ou morte, é céu ou inferno. As consequências, elas são eternas. E chegamos nos versículos, terminando nos versículos 51 e 52. E temos aqui um jovem preocupado em salvar a sua própria pele. E quando tocado, ele larga as suas vestes, ele estava apenas coberto por um lençol e foge nu, correndo nu na escuridão da noite. Que cena triste! Nu na escuridão da noite. A nudez na palavra de Deus é um sinal de vergonha, de desonra, de covardia. E esta cena deste jovem correndo nu na escuridão da noite revela a desonra de todos por trás da fuga também dos discípulos do Senhor Jesus. Todos, sem exceção, falharam com Jesus. Nós aprendemos que também no jardim do Éden, Adão e Eva também passaram por um teste e falharam. Desobedeceram o mandamento de Deus, pecaram contra Deus e a nudez deles foi exposta. E eles, envergonhados, se esconderam e fugiram da presença de Deus. Agora, meus queridos, neste jardim, se todos falharam, Jesus permanece firme, decidido. Permanece decidido. Ele passa no teste. Ele encarou a ira divina, ele encarou a justiça divina, para que os seus inimigos fossem reconciliados com Deus, para que Adão e Eva fossem reconciliados com Deus,
para que eu e você também pudéssemos ser reconciliados com Deus. Queridos, que estes pensamentos fiquem de fato em nosso coração e a gente possa avaliar seriamente a qual reino nós pertencemos. Somos súditos de fato de qual reino? E nós temos aqui uma aplicação, em terminando, importante para nós. Queridos, percebem que é inútil opor-se a Deus? Percebe que é desastroso opor-se ao reino de Deus? Não há como. Percebe que no reino de Deus você trata os seus adversários com bondade, você trata os seus adversários com amor. Percebe que nós, crentes, como súditos do reino de Deus, somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, e o nosso fracasso, o fracasso no discipulado, traz desonra e traz vergonha para nós. Percebe que Deus usa pessoas como nós, pessoas pecadores, para construir, para estabelecer o seu reino. Sabe, meus irmãos e meus amigos, o reino deste mundo e o próprio mundo está vacilando no seu próprio eixo. Não é? A natureza na qual nós sobrevivemos está, neste momento, agonizando em todo o mundo. E o mundo está vacilando no seu eixo. Mas aqueles que pertencem ao reino de Deus pertencem a um reino eterno, pertencem a um reino inabalável, pertencem a um reino glorioso, aonde nós habitaremos. Amém. Que Deus abençoe de fato a sua palavra e a sua meditação nela. E vamos terminar este momento com uma breve oração. Querido Pai, Pai de amor, Pai de bondade, nós louvamos, nós adoramos o Teu santíssimo nome, que Tu enviastes o Teu Filho amado para ser o nosso Salvador. E Ele, em obediência plena à Tua vontade, cumprindo de fato os Teus mandamentos, Ele foi até a morte, e morte de cruz em nosso lugar. E nós temos nesse texto advertências sérias para todos nós. E a nossa oração é que, se houver pessoa ouvindo e nos vendo nesta noite, que ainda não pertence ao Teu reino, que se decidam ao lado do Senhor Jesus Cristo, para a bênção dela e para a glória do Teu santíssimo nome. E que nós, como crentes, sejamos discípulos fiéis ao Senhor Jesus Cristo e possamos testemunhar dele com fidelidade, também para a nossa bênção e para a glória dele. Oramos assim, no nome bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós estamos retornando às nossas programações de forma gradativa. E para isso acontecer de uma forma organizada e segura, nós pedimos então para que aqueles que gostariam de participar do nosso retorno ao culto de celebração às 19 horas do dia 4 de outubro, e assim também como posteriormente nos próximos domingos, que você faça a sua inscrição no nosso site ceovisconde.org. Ali você vai encontrar todas as recomendações necessárias para você estar participando juntamente conosco nessa retomada. É um momento muito especial, mas é um momento também que demanda da igreja, de todos os envolvidos, da nossa equipe, um zelo muito maior para que todos se sintam bem no nosso espaço. Por que fazer inscrição? Porque nós queremos garantir a segurança de todos e também nós temos um limite estabelecido pela vigilância sanitária. Nós não vamos poder ter toda a nossa igreja disponível para receber aos amigos e aos irmãos. Então, por isso é importante você fazer sua inscrição para que nós possamos ajustar todo o nosso espaço para receber você e talvez não somente você, mas toda a sua família aqui no domingo, no dia 4, nessa retomada. Então, acesse o nosso site, faça a sua inscrição.
Mas Azaf, talvez eu não consiga estar presente, talvez eu ainda não me sinto seguro para ir. Não se esqueça que todas as nossas programações, elas continuam ainda no modo online. Então, até mesmo o culto de celebração às 19 horas, aos domingos à noite, ele continuará 100% online também. Então, mesmo que os números sejam alcançados, ou mesmo que você não se sinta seguro a estar presente, você vai poder acompanhar toda a nossa programação aí da sua casa, do seu lar, para você então ficar tranquilo diante da nossa situação, desse novo começo que estamos passando agora, tá certo? E eu gostaria de deixar um convite também para você. Nesse domingo que estaremos juntos, nós vamos celebrar a Ceia do Senhor juntos. Então será um momento marcante. Depois de 6 meses e alguns dias, estaremos juntos relembrando a história da redenção e estaremos celebrando ao nosso Rei. Então eu gostaria que você viesse preparado para isso. E se você não puder vir, ou se você não se sente seguro para estar conosco, lembre-se de preparar os seus elementos em sua casa, para que juntos nós possamos ter esse momento, seja presencial com algumas pessoas, ou seja em casa com a sua família, onde vamos relembrar os grandes feitos do Senhor Jesus ali na cruz, mas também da sua preciosa ressurreição. Que Deus abençoe a todos. Eu espero ver alguns, se Deus assim permitir, no domingo, no dia 4, no nosso recomeço dos nossos cultos presenciais. Deus te abençoe e até logo.